não fico no TikTok, eu fico no Excel, PowerPoint, Google, tudo isso relacionado a lendo coisas, me expondo em coisas. Eu trabalho todo final de semana, eu dou aula todo final de semana. Eu poderia estar em casa com meu Caraca, filho e etc. Eu vou para dar aula. É uma coisa animal. assim que isso é legal. Então, minha lógica é: eu vou ser mais esforçado do que absolutamente qualquer outra pessoa. Seja bem-vindo ao Hypercast, o podcast da Hyperbrands, controladora de micro franquias de alimentação aqui no Brasil. E hoje estou com Felipe Atab, Prazer. grande. Obrigado. Felipe Atab, eu vou falar aqui, cara, fundador da For Equity, For Equity, isso aí. For Equity. É um fundo de venture capital em marketing e mídia, né? Isso aí. Mais ou menos nessa linha, tô falando certo? Tá falando Atab? certo, tá sim. O Atab também foi diretor de marketing da Ambev, caraca, CMO da Stone. Caramba, só empresa grande, com certeza vocês conhecem essas empresas. E foi nomeado um dos maiores profissionais de marketing do país pela Forbes. Pô, Estão caramba, mentindo. que mentira. peso, hein, velho? Que animal. Atab, muito legal te receber aqui, cara. Obrigado, Acho que cara. como a gente estava falando, pô, a gente admira bastante o seu trabalho. Obrigado. Acho que você é um dos profissionais mais relevantes do nosso país, das mentes mais brilhantes, que conecta marketing com matemática e faz toda aquela... Depois você vai falar um pouquinho da Forex pra Boa. gente, que eu acho genial o que vocês estão fazendo. Obrigado, cara. Mas, cara, eu queria puxar um pouquinho lá de trás. Queria que você contasse a tua história aí, como... De onde vem, cara, esse modelo de estudo que você aplicou na sua vida? Quem te inspirou lá de trás? Foi avó, foi vô, foi pai, foi mãe? Como que nasceu o Atab? Qual que é a estrutura ali, boa. cara? Cara, vou contar dos primórdios, então. Isso. Eu tô com 34 anos, eu tô aqui em São Paulo há 11 já, então se pegar minha vida útil mesmo, eu tô muito mais em São Paulo do que em qualquer outro lugar, mas tendo morado e vivido em Niterói, que é uma cidadezinha próxima do Rio, ali, que é quase o interior, tem Você nasceu no Rio? Eu nasci em Niterói, na verdade. Caraca. Eu nasci em que Niterói, com uma cidadezinha de 750 mil habitantes, mais ou menos ali, que Aham. depois da ponte Rio e Niterói, né, que você tem ali, Aham. minha vida foi uma cidade, entre aspas, de interior, vamos colocar assim, né? Então, eu sempre vim de uma família classe média, nunca tive tantos rampantes assim na vida, então, cara, aquela classe média brasileira que é a classe média mesmo, passa a Aham. necessidade, em outro momento tá um pouquinho melhor, mas passa a necessidade, então a gente teve uma lógica muito legal ali. E uma coisa da minha vida, assim, cara, eu sempre fui um péssimo aluno, tá? Em tudo, assim. Não fui Sério? bom, eu nunca fui bom em nada, assim. Eu não era bom na escola, não era bom meio que em nada relacionado Jogava a... futebol? Cara, eu era bom em esporte, mas eu era mediano, assim. Eu era médio em Aham. várias coisas, eu não era bom Você em... era o último a ser escolhido? Não era o último a ser Não, escolhido. não era nesse nível. Eu era o mediano mesmo, assim. Eu não era ruim em nada, mas na escola em si, matemática e outras coisas, eu era péssimo, assim. Não era um cara muito bom do ponto de vista de estudo. Porque eu nunca me conectei com a forma de estudar da escola, assim. Por Tá. exemplo, puta, sentar a bunda, ler um livro e olhar aquilo na dinâmica mais tradicional da escola, cara, nunca me pegou. Nunca, assim. Absolutamente nunca me pegou. Eu repetia em quase tudo, assim, era um negócio, eu nunca repeti de ano, mas eu ficava em recuperação final, ficava depois. Eu brinco com meu avô, ele fala que eu repeti a primeira série, só que não deixaram eu repetir a primeira série e me passaram para a segunda. Porque assim, eu tinha muita dificuldade, real, assim, eu tinha Caraca. absolutamente muita dificuldade. E era uma coisa que eu não entendia o porquê. Hoje eu não sei nem porquê, para te falar a verdade, tá? Se é dislexia, o que que é, mas o Aham. que que eu aprendi nessa jornada, assim? Quando eu estava no ensino médio, não vindo de uma família tão abastada, tão rica assim, eu falei, cara, ou eu vou dar certo por mim mesmo na vida, ou ferrou. Sim, vai ser uma coisa muito difícil de eu conseguir viver essa lógica. E eu sempre tive dentro do meu pai um cara muito foda assim de empreendedorismo, porque o cara, ele veio de uma família muito rica do Rio de Janeiro, o pai dele foi presidente do INPI, foi Caraca. ministro, foi coisas Uau. muito relevantes dentro na época do governo de Geisel, assim, então o cara foi realmente muito relevante dentro do governo, então ele teve uma vida muito abastada, mas meio que a vida entre eles dois nunca foi fácil, né? Entre pai e Aham. filho ali, etc. Eles acabaram brigando muito cedo na vida e meu pai acabou saindo muito cedo de casa na vida. Casou com minha mãe, que era uma mulher de Niterói, da família de Niterói e tudo mais. Ele era tijucano. E a história em si é, cara, meu avô, na época dele, o cara fez duas faculdades ao mesmo tempo, o cara fez administração e direito. Foi o que você acabou fazendo. Eu fiz Depois. depois, exatamente. Então, assim, eu nunca tive contato efetivamente com meu avô por parte de pai. Eu sempre tive contato com meu avô por parte de mãe, que é a família da minha mãe que me criou e criou Tá. absolutamente todo mundo. Cara, e meu avô, chegando lá na história por parte do pai, cara, meu avô foi alfabetizado pela minha avó.
Ele não tem a quarta série. Ele consertava máquina de lavar e geladeira. Assim, eu ia com ele na casa das pessoas consertar máquina de lavar e geladeira quando eu era Você criança. ia junto? Eu ia junto e tal. Assim, quando eu olho, eu falei assim, cara, eu acho que eu fui um privilegiado, porque eu tive a visão da vida do meu pai de ter tudo na vida e ser um grande empresário, empreendedor e etc. E a família da minha mãe de ser uma pessoa, cara, a galera consertava máquina de lavar para sobreviver. Então, assim, eu conseguia ver uma realidade de vidas muito com um desvio padrão muito grande e que eu acho que tem pouca gente que tem essa possibilidade, assim, de conseguir viver esses dois mundos É e verdade. entender que não existe nada de um lado, talvez é muito difícil de você conseguir quebrar barreiras e do outro lado você não consegue nem entender o que que a turma vive porque você vive numa realidade completamente diferente. Assim, acho que de 220 milhões de habitantes que a gente tem no Brasil, cara, 95 ou 97% tem renda familiar menos do que 10 mil reais por mês. Então, assim, o país é um país pobre. O país é um país de dificuldades. O país é um país Exato. muito mais complexo do que tudo. E eu ter vivido nessa, entre aspas, classe média brasileira, de ter entendido um pouco dessa E visitando os realidade dois mundos, e né? visitando os dois mundos, foi uma coisa que me formou muito Isso cedo, é assim. animal. Então, eu via meu pai, um cara que teve tudo, se formar como a dentista, então ele foi dentista durante muitos anos, mas sempre teve um empreendedor interno ali de querer fazer. O cara teve marca de camisa, quebrou. Aí Sério? depois ele teve, aí abriu uma mini construtora, quebrou. Aí depois abriu uma mini imobiliária, quebrou. Aí depois abriu uma loja de moto, quebrou. Então assim, foi uma coisa muito Isso durante a sua jornada ali. durante a jornada da vida, assim, no final das contas. E você Então, já era nascido. eu já era super nascido, tudo isso foi que eu já era Caraca, então nascido. você viu vários altos e Vários, baixos vários ali. altos e baixos. Então, assim, eu brincava que tinha anos que a gente era rico, tinha anos que a gente era pobre. E a gente meio que mesclava essas Aham. coisas, mas a família da minha mãe sempre manteve uma base muito estável, mas uma base muito baixa. Então, o que que eu me formei? Quando eu olhei ensino médio, etc., eu falei, cara, ou eu realmente vou ser alguma coisa na vida e vou botar a cara ali, vou fazer um negócio acontecer, ou eu vou continuar sendo péssimo aluno que vai viver numa vida não tão estruturada dentro desse contexto e vai ser muito difícil de eu ser alguma coisa. E cara, eu não sei o que que foi, tá? Mas assim, virou uma chavinha interna no terceiro ano do ensino Legal. médio ali de falar, cara, eu vou ser um paranoico, eu vou ser um psicopata mesmo desse negócio de estudar, Vou de me pra cima. planejar, de vou pra cima. Eu sempre gostei muito de um lado mais de estratégia, por incrível que pareça. Eu não era bom em muitas coisas, mas uma coisa eu era bom pra caralho. O que eu era bom pra caralho era joguinho de videogame, cara. Era maluquice, assim. E tinha um jogo na minha época, eu com 34 anos, não sei se aqui em São Paulo, em outros lugares tiveram fenômenos das lan houses. Que a Sim. galera ia pras lan houses, ficava jogando, Counter-Strike. Counter-Strike, etc. Eu jogava um jogo dentro da Lan House que não era o Counter-Strike, era um negócio chamado Warcraft, era um jogo de estratégia, meio que Age of Empires, Que medieval, um irado, negócio velho. meio doido. Só que assim, eu era tão bom naquilo que eu comecei a ficar patrocinado. Então assim, eu jogava de graça nas Lan House, eu jogava campeonato de graça, eu jogava, sei lá, 13, 14 horas por dia com um Porra. coreano, numa internet 56K de escada. Então umas coisas meio loucas assim, mas cara, eu comecei a ficar fissurado por estratégia. Eu mensurava o tempo que eu tinha que ir nos lugares. Era uma parada tipo de Puta, que estratégia mesmo. animal. E do nada 100%. isso, assim, tipo, no Do terceiro nada. ano Do ali, nada. Não, isso foi virou. menos do terceiro ano. Foi assim, da oitava série até o terceiro Estamos falando ali ano, de 2002, menos até, 2004, cara. menos? Menos ainda. Anos 2000. Isso foi tipo 2000 até 2002, ali, Caraca, 2003. nesse intervalo ali. É, no Tava intervalo, muito assim. alto esse lance das lan Tava houses. muito A alto gente esse fazia lance. corujão, né? Puta, pra caramba, Era virada animal, e é. caramba. Então, assim, eu comecei a ficar muito bom em estratégia e no terceiro ano eu falei, cara, é isso que eu gosto, vamos pra dentro. É um negócio que o que que eu posso trazer de estratégia? E eu comecei a entender o que que estratégia significava dentro das empresas, estudando, lendo coisa mesmo, vendo artigo e tudo mais. E eu descobri que era muita coisa relacionada à administração e muita coisa relacionada a marketing dentro desse lado. Então, quando eu fui pra dentro começar a estudar loucamente, eu vi que aquilo é o que me conectava. O lado do empreendedorismo é o que me conectava, o lado da estratégia era o que acabava me conectando. E no terceiro ano eu resolvi fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Eu comecei a estudar muito, 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 muito. Fiquei muito bom, muito rápido, porque eu aprendi a aprender. Não era um negócio que eu sabia aprender antes, e aí no Irado. terceiro ano eu aprendi a aprender. E meio que depois disso nada mais me parou. Assim, foi um negócio muito louco. Puta, passei com bolsa na SPM, que é uma faculdade lá do Rio de Publicidade. Passei em administração industrial numa federal do Rio. Comecei a cursar as duas ao mesmo tempo.
tinha, sei lá, 17, 18 matérias por período. Uma era no centro, a outra era na Tijuca. Então, puta, eu rodava de ônibus e metrô a vida inteira e morando em Niterói. Então, assim, era basicamente a vida inteira era dedicada a estudar e eu tinha que aprender no momento que eu tava ali num lugar, porque... Você tava com 17, sabe? Eu entrei com 17 anos. Foi 2007. Então eu entrei com 17 anos e aí eu aprendi que eu aprendo de maneira sinestésica, assim, não adianta eu pegar um livro, sentar e ficar rabiscando, ficar fazendo exercício, eu não aprendo dessa forma. Eu aprendo me forçando a estar em situações que não necessariamente são tradicionais. Então assim, eu ter feito 2 faculdades ao mesmo tempo, meio que expandiu minha capacidade Dá um cerebral exemplo, no nível... assim, como que você se coloca em situações... Cara, dar aula. Exemplo, dar aula. Eu tô dando aula no G4 há 1 ano. Parece que a gente dá aula. A gente aprende muito mais do que a gente ensina, Isso é porque do caramba. eu tô lá com 200 empresas toda semana dando aula, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. São 200 empresas diferentes, com histórias diferentes, em segmentos diferentes, Animal. em modelos de crescimento diferentes. Cara, pega isso em um período de 1 ano. Quantas empresas eu não já escutei? Quantos segmentos eu não já entendi o modelo de negócio? Quanto eu já entendi de margem de cada um desses negócios diferentes? Que modelo faz sentido? Então, assim, esse é um exemplo. Riqueza Isso está em algum imensurável. livro? Poderia pegar em algum livro e ler em algum livro? Não, mas o que para mim é mais fácil? Eu aprendo escutando. Eu aprendo sentado nos lugares e entendendo o que as pessoas estão falando. Então, assim, se todas essas empresas escrevessem um livro e eu pegasse o livro para ler, eu não ia aprender nada. Porque a minha forma de aprender não é uma lógica bidimensional, simplesmente de eu sentar ali e entender e ler E você assimilar. sacou isso lá em 2007? Eu saquei em 2007. E aí o que eu fiz isso na época de fazer faculdade? Eu comecei a fazer cursinho 24 horas por dia. Eu fazia uns 6, 7 cursinhos ao mesmo tempo, assim. Caraca, de velho. matemática, de história, de não sei o que lá. E era assim, era o tempo inteiro interagindo com pessoas e não lendo, tá? Eu não lia, eu não chegava em casa e ficava lendo o livro de história, né, fazendo exercícios de matemática. Eu vivia a todo momento dentro daquele contexto e eu assimilava por viver. O que eu descobri, tá? Aí eu descobri depois. Eu fiz teste de QI depois, tá? Eu sou considerado meio que fora da curva média ali em termos de capacidade de aprendizado e tudo mais. Acho que, se eu não me engano, eu tenho QI de 142. Nossa, a média é 116, 120. assim, se você pegar a média do Brasil é 90. É um negócio bem baixo. Acho que, na assim. verdade, 116 é o meu. Então... Mas aí o que eu aprendi desse negócio é, cara, eu tenho uma inteligência sinestésica, assim, eu realmente aprendo muito rápido e eu preciso viver aquilo para aprender muito rápido. Funciona a escola para mim? Não funciona. Mas eu vivendo aquilo ali dentro e, puta, assimilando de maneira muito rápida o que o professor está falando, o que os outros alunos estão falando, eu gravo num HD aqui interno e não sai. Vai. E sai, assim. Então, eu consegui ser muito bom dentro da faculdade, porque eu me forçava a 24 horas por dia, tá ou dentro de um ônibus, van, trem, etc., lendo alguma coisa, algum artigo, alguma coisa, ou dentro das faculdades, porque eu ficava 10 horas dentro das faculdades, 5 horas em uma, 5 horas na outra, o dia inteiro vivendo e lendo e fazendo. Então, cara, eu fui considerado o melhor aluno das 2 faculdades, eu tive um coeficiente de rendimento super alto, assim, uma acho que foi 9,2, a outra foi 9,4. Cara, basicamente eu tirava 10 em absolutamente todas as matérias, o que eu era ruim de matemática, eu gabaritei 10 em todos os cálculos de administração que tem. Então, é uma coisa meio louca, assim, porque eu aprendi a aprender e eu sou extremamente competitivo. E por ser extremamente competitivo, começou a virar um negócio que meio que eu comecei a fazer. Então, eu não trabalhava porque eu não tinha tempo, eu estudava. Um dos diretores de uma dessas faculdades me viu e falou, cara, vou te ajudar. Ele pegava o dinheiro do bolso dele, que eu lembro até hoje, que era R$400. Ele pegava 450, ele pegava o dinheiro do bolso dele, pagava para eu ser estagiário dele. Então, um cara, sei lá, que devia ganhar 30, 20 mil como diretor de uma faculdade, pagava R$400 para ter lá um cara que trabalhava para ele, que para mim era muito bom, porque eu tinha uma experiência muito grande, e para ele era muito bom, porque ele tinha alguém do lado para fazer algumas coisas. Carlos Alberto Messer era o nome dele, um cara incrível, enfim, foi decano de uma universidade federal do Rio de Janeiro chamada UFRJ. Foi Carlos Alberto Messer. Carlos Alberto Messer. Era um cara... Esse foi o primeiro cara que me contratou e que deu a oportunidade. Cara. Genial esse cara. E ele é meu amigo até hoje, assim, ele tem, eu acho que 70 e alto, então assim, ele é meu amigo até hoje, é um negócio super legal e tal.
E foi uma coisa muito boa, cara. A gente deu consultoria pra Globo, a gente deu consultoria pra Coca-Cola, a gente deu consultoria Nessa época? nessa época. Uau. Consultoria pro Grupo TV1, que é um grupo de publicidade aqui de São Paulo super Que da grande. hora. E aí eu comecei a fazer várias coisas legais, comecei a participar de concursos internos dentro da faculdade. Então, em 2010, eu ganhei um prêmio interno na faculdade do Santander, que tinha um projeto chamado Santander Universidades. Eles me pagaram para ir estudar em Salamanca, na Universidade de Salamanca, ficar 2 Uau. meses lá, porque eu tinha um coeficiente de rendimento muito bom. Era um concurso meio interno que ele pegava os melhores alunos e dava bolsa. Eu concorri num concurso interno da PepsiCo Internacional com um plano de marketing. A gente ganhou como o melhor plano de marketing em 2011 no mundo inteiro. Uau. Foi para Washington receber o prêmio. E aí, cara, só começou, assim. Que legal, Eu fui fazer, cara. eu sou realmente competitivo, então assim, vou brincar assim, vamos jogar um para o ímpar aqui. Eu vou perder. Na segunda vez que você for jogar para o ímpar comigo, eu vou ter estudado Já ter tudo de estudado para o tudo ímpar. sobre para o Eu vou te dar estatística, eu vou ver Que isso aí, animal. e a tua probabilidade de me ganhar vai ser muito menor do que da primeira vez. Porque é meio que aficionado por aprender, por me melhorar e tudo mais. Animal isso. E aí, cara, eu tive uma oportunidade legal, porque uma das amigas minhas, que era de Niterói, que estudava comigo numa das faculdades, entrou na Ambev. Ela falou assim, cara, tu tem o maior perfil da Ambev, vai lá fazer o processo seletivo, acho que vai dar um samba legal. Na época, a Ambev tem vários centros de distribuição de cerveja, né? E esses centros são muito operacionais, assim. Aham. Eu entrei, por exemplo, como supervisor de trade marketing. É um nome belo e bonito para a pessoa que cola o cartazete e Lá a nos faixa mercados. dentro dos mercados. Tá? Então, assim, cara, eu era uma pessoa bem formada, bem avaliada, tinha ganho todos os prêmios, já tinha feito tudo e vamos lá. Se é para colar cartazete, vamos embora, vamos entrar. Mas sabe o que eu acho louco, cara? Acho que sua vida toda tem esse lance de o smart com o street. Sim, Não tem? sim. Tem essas paradas de você estar aqui, mas ao mesmo tempo eu conheço esse mundo. Porque foi isso que aconteceu. Você tava voando Exatamente. e depois, de repente, pô, vou lá colar o cartaz e, cara, vamos embora. Exato. E eu acho que isso, estamos falando o quê? 2011, 2012? Eu entrei em março, 21 de março, não, 21 de fevereiro de 2012 na Ambev. Então, assim, puta, foi um negócio super legal, porque eu entrei de supervisor, era um nome bonito, mas era zero glamouroso, uniforme, subir favela, colar Animal, isso cartazete, é estar com genial. vendedor e etc. Só que, assim, eu sou extremamente competitivo. Eu olhava, tipo, como um tabuleiro de War o Aham. negócio. Cara, quem tá ganhando o jogo dentro da Ambev? Que supervisor que fez diferente, que foi promovido mais rápido? Irado. E eu sempre entrei com a cabeça de falar assim, cara, eu quero ser promovido mais rápido o tempo inteiro. O que eu tenho que fazer para ser? E aí eu descobri um negócio na Ambev que tinha os top regionais. O top vendedor regional, o top supervisor regional, o top supervisor de trade marketing. E eu comecei a competir. E eu comecei a ganhar tudo, cara. Comecei a ganhar tudo. Assim, então, saí de supervisor de trade marketing, fui melhor 4 vezes nos 6 meses que eu estava lá. Então, depois eu saí, fui para analista de apuração de resultados, fui top também todos os meses, da regional como um todo, depois virei supervisor de venda, também fui top. E aí começou. Aí eu entrei de trainee na Ambev, comecei de trainee, fui para Brasília, depois fui morar em Friburgo, que é o interior do Rio. Voltei a ser supervisor, mesmo tendo passado por isso tudo. Voltei num cargo de supervisor. Comecei, depois eu fui para o marketing na Ambev em 2014, aqui em São Paulo. E desde 2014 aqui em São Paulo até então, foram vários anos de marketing. Fui gerente, analista de Skol, gerente de Brahma, gerente de Antártica, gerente de Corona. Nossa, passou por tudo. Passei por tudo. Diretor de planejamento estratégico financeiro, diretor de marketing de 7 marcas da Ambev. Eu virei um dos sócios mais novos da história da Ambev. Eu acabei crescendo muito rápido. Fui considerado Forbes Under 30 em 2020 por tudo que a gente tinha feito. Lancei Spaten aqui no Brasil, que é uma das cervejas que mais cresce. Fiz um negócio das lives junto com o meu time, um negócio do Gustavo Lima que startou todo esse negócio das lives dentro da pandemia como um todo. Foi você que puxou essas lives, Sim, né, cara? cara, eu tenho um print de WhatsApp, assim, do meu dando ideia pro Gustavo Lima até hoje. Eu tenho que tirar o print Meu, e você salvou a enquadrar vida esse de negócio. muita gente. Porque, cara, era um saco eu ficar em casa e as lives ajudavam pra caramba, né? Ajudava pra caramba. Porra, E aí, animal. quando eu pego a minha história toda, assim, seja da base até então, cara, eu aprendi a aprender, que era uma coisa que eu não tinha aprendido quando eu era criança, ensino médio, enfim, ensino fundamental. Só que do ensino superior em diante, meio que foi 100%. Tenho muitas dificuldades hoje, porque hoje, por exemplo, cara, eu não consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Eu não sento uma coisa e fico fazendo só uma coisa. Porque eu deixo de aprender fazendo uma coisa só. Eu fico tendo Entendi. um estímulo.
e esse um estímulo não me alimenta do ponto de vista intelectual de querer fazer uma coisa. Assim, por que eu deixei de ser CMO de grandes empresas? Porque é chato, cara. Sério? É chato. Você CMO da... É CMO que fala na Ambev? Na Ambev... diretor de marketing. Não, então aqui na Ambev... É outra... Em estruturas muito grandes, você tem o cargo de CMO, que é o VP de marketing, e você tem diretores embaixo desse CMO. A Ambev tinha um CMO e tinha 7 diretores de marketing. Eu era um desses 7 diretores de marketing. No caso da Stone, eu era o CMO e eu tinha os diretores embaixo. Então, assim, é uma estrutura hierárquica um pouco diferente, mas em termos de relevância, eu tinha muito mais relevância em termos orçamentários, entre as coisas, sendo diretor da Ambev do que sendo CMO da Stone. Porque em termos orçamentários é muito diferente, são coisas muito, muito diferentes. Mas é uma posição maior, numa empresa muito menor, então são coisas legais. Por que eu não gosto de ter uma única fonte de estímulo? Porque eu te contei toda a minha história. Eu não tenho uma fonte de estímulo, eu não me alimento com uma fonte de estímulo. Eu preciso estar conectado com várias coisas ao mesmo tempo, estar conectado Isso te dá prazer. Isso me dá prazer. Me dá prazer ajudar pessoas. As pessoas, assim, tipo, me mandam mensagem no LinkedIn, me mandam mensagem no Instagram, eu respondo individualmente todo mundo. Eu dou aula para 200 pessoas, eu boto meu WhatsApp lá. Se quiser me mandar o WhatsApp, eu vou te responder. Por quê? Porque, assim, eu tô dando de volta coisas que eu recebi dentro. Sou muito novo, já fiz muita coisa na minha vida. Cara, eu invisto em 30 empresas, tenho contato com vários segmentos diferentes, tenho contato com o mercado financeiro, tenho contato com o mercado de marketing. Eu acabo cruzando coisas não tradicionais dentro dessa jornada como um todo. E hoje eu olho e falo, cara, eu sou muito bem sucedido. Sou a pessoa mais rica que eu conheço? Nem de perto, mas eu sou a pessoa mais intelectualmente feliz, para te falar a verdade. Legal. Porque... se eu olhar para minha base familiar, eu já tenho mais dinheiro que toda a minha família junta. Não tem problema nenhum esse negócio. É do caralho. Meu avô consertava a máquina de lavar. É muito louco. Então, assim, tipo... é outra parada, entendeu? Então, assim, eu olho e eu falo, cara, eu tô muito bem. Se eu não quisesse mais fazer nada da minha vida, eu pego tudo que eu tenho, vou pro interior, levo minha mulher, levo meu filho, a gente fica no interior e vai viver o resto da vida fazendo coisas mais simples e tradicionais e legais. Só que eu não seria feliz, cara. É muito louco isso, porque o que eu sou feliz? Eu sou feliz estando com empresas, estando com empreendedores, ajudando a galera a construir, dando dicas que não necessariamente o cara pensou. Eu aprendo muito mais com ele do que necessariamente eu ensino e a todo momento. Então, assim, são coisas muito legais. Então, esse negócio da ForEquity, que é o fundo de investimento, e da minha consultoria estratégica chamada Lever, são coisas muito legais que eu acabo conectando muita gente e viram uma jornada super positiva, cara. Cara, que legal. Como que foi esse lance da live, cara? Como que foi? Você mandou para o Gustavo a ideia? Você estava como diretor de marketing da... Eu estava como diretor de marketing de 7 marcas, tá? Então era de Boêmia. Eu tinha um time de umas 20 pessoas embaixo. Eu era diretor de marketing de Boêmia, diretor de marketing de Spaten, diretor de marketing de Bex, de Original, Serra Malte, tinha umas outras menorzinhas, que é Andes, Modelo, outras menorzinhas. Meu maior orçamento era o de Boêmia, tá? Então, assim, desse todo, acho que uns 80 milhões era o de Boêmia no total, no ano. E é um orçamento muito grande, você consegue fazer... Eu tinha 300 milhões de orçamento como um todo, então era uma coisa que você... Sei lá, eu tinha... Primeira vez que eu gerenciei orçamentos muito grandes, eu tinha 27 anos. E aí você tinha, sei lá, 30 milhões para gastar. Cara, você faz o que você quiser, entendeu? É muito legal, é muito incrível. Por isso que é bom trabalhar dentro dessas grandes empresas, que você saca. Dinheiro infinito, né? É infinito, é infinito. É um pouco da realidade. Assim, você pensa, o que você quer fazer? Eu quero trazer o Tomorrowland para o Brasil. Beleza, vamos ligar lá, traz o Tomorrowland, custa X milhões. E deve ser muito legal, porque qualquer telefonema te atende, Qualquer. Né? Você tem prioridade de absolutamente todo mundo. E nesse caso em específico das lives, foi uma coisa muito interessante, porque a gente tinha contratado 40 shows do Gustavo Lima, ele era da Itaipava, lá em 2019. A gente tinha fechado um contrato de Boêmia com ele para 40 shows de eventos e tudo mais, que era o Boteco Boêmia, Boteco Gustavo Lima. E em março de 2020 estourou a pandemia. A gente tinha gasto 12 milhões para contratar esses 40 shows. Era representativo do nosso orçamento inteiro de Boêmia que a gente ia fazer. Talvez fosse a maior coisa do ano. E foi muito legal porque... individualmente, pessoalmente, eu conheci o Gustavo, consegui fechar coisas com eles e tal, e a gente se aproximou muito. Em março, quando estourou a pandemia, a Ambev matou 100% do orçamento. Ela tirou 100% do orçamento de absolutamente
todas as marcas, porque ela não sabia o que ia acontecer. Segura. Segura e vamos segurar. E a gente Aham. teve que ser criativo de olhar para dentro do que a gente já tinha contratado, já tinha fechado, para tentar fazer novas coisas. A Ambev tinha uma coisa internacional, que a turma do marketing internacional da Ambev se unia semanalmente para tentar ter dicas do que iria ser feito no mundo inteiro com que, porque não tinha verba mais, não tinha Aham. nada, tinha cortado tudo. E numa dessas, a gente conseguiu trazer a ideia do negócio das lives e tudo mais. A grande parte das lives foi de Brahma, não foi de Boêmia, Aham. mas a coisa legal é que o que deu o gatilho, o que startou tudo, foi uma mensagem trocada com o Gustavo, que a gente fez. Deixa eu pegar aqui o telefone para te mostrar. Caraca, Uma que loucura legal. esse negócio, cara. Caramba, isso é legal. Primeira mão, hein, gente? Primeira mão, as mensagens aqui do Gustavo. Cara, depois eu quero que você fale também. O Gustavo parece ser uma pessoa bem empreendedora, né? Cara, Diferente de ele é vários outros incrível. artistas, Ele né? é incrivelmente empreendedor, cara. Porque a construção de riqueza que eu vejo que ele construiu não é uma construção de riqueza de uma pessoa que é só artista. Então, ele faz muito mais coisa. Ele, assim, ele é um dos maiores artistas do Brasil hoje, em termos gerais, assim, mas. Ó, cara, eu preciso te mostrar essa mensagem, é bem impressionante, tá? Março. Boa, boa, boa. Caraca, a mensagem que rolou as lives Ó, no Brasil. dia 14 de março de 2020. Essa semana tivemos uma ideia muito boa que vai funcionar demais nessa época de cancelamento de todos os eventos do Brasil. Todos os consumidores vão estar mais em suas casas na internet querendo consumir conteúdo. Por que não fazemos o primeiro show live stream do Brasil diretamente da sua casa? Seria um boteco, que é o nome do evento dele, mas na internet, com você fazendo para todos os seus fãs que estão pelo Brasil inteiro, em casa, por a lógica do coronavírus. Ia ser foda. Bora? Ele falou, toda hora, top, fazemos uma transmissão pelo YouTube. Foda. Aí dia 18 de março, aí, beleza. Dia 28 de março, Uau. um pouco do que vai rolar daqui às 20 horas no meu canal do YouTube e no Facebook. Que é aquela primeira live que absolutamente explodiu Que tudo. abriu. Que abriu, bateu todos os recordes de absolutamente tudo. Foi legal pra caramba e tal. velho. Então foi uma coisa boa, assim, que Que demais. e startou, e a gente nem sabia de verdade se esse negócio ia dar certo ou não, se ia fazer qualquer coisa, mas assim, foi tão incrível. É que agora, depois que passa, parece meio, tipo Me- assim, Juiz de segunda-feira, cara. Não é? Você já olhou e falou, o cara fez o gol e tal. Né? Exato. Então, assim, sendo juiz de segunda-feira é fácil, mas lá ninguém sabia. Essa primeira live, acho que deu 750 mil pessoas simultâneas dentro da live. Cara, pagou muito de longe o que fez em investimentos, Então, assim, foi muito legal. Muito legal, cara. Que legal. E aí, você tem essa ascensão na Ambev, você se torna sócio, acho que você foi o sócio mais novo da É Ambev, um né? dos mais novos, sim. Como que é o programa de sociedade da Ambev? Cara, esse negócio de sociedade é muito louco, assim, porque a Ambev tem, eu acho que, se eu não me engano, 35 mil funcionários. É um negócio muito grande. É uma cidade, cara. É gigante. E ele é feito em degraus, assim, você sabe efetivamente, eu tô no degrau 8, como é que eu vou pro 9? Qual é o salário do 9? Como Já tem tudo desenhado? Já tem tudo desenhado, é uma trilha legal. muito fácil, assim, pra você entender. Só que o degrau de sócio é a partir do degrau 16. Então, por exemplo, eu entrei no degrau 7, quando eu era supervisor de trade marketing, Tá. que eu te contei. Aí você vai subindo. O primeiro cargo de gerência é no 10. Então, no gerência, 10 você já começa a ser um nível de gerente mais júnior e tudo mais, e aí você vai crescendo. E cada estágio tem uma avaliação 360? Não, alguma todo coisa do ano tem uma avaliação Todo 360, todo ano você recebe um feedback do que você deveria melhorar, do que você não deveria melhorar. Lá tem um negócio chamado PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, que ele faz o seu plano anual. Então, a coisa legal é que de ano em ano você é avaliado e normalmente você não pode pular mais de 2 degraus. Você não sai do 8 para o 13. Não é Tá, uma coisa não que acontece. acontece. Você sai do 8 para o 10, do 10 para o 12, do 12 para o 14 e vai subindo. E quando eu entrei lá no 7, eu era 7, eu cheguei até o 9. De maneira muito rápida, eu cheguei até o 9, que era o primeiro cargo de coordenação, vamos colocar assim. Quando eu passei no trainee, todo trainee já começa no 11. Então, já estava lá no 11, trabalhando, bonitinho, já estava no degrau 11. Só que, como é que é o ponto do chegar em sociedade? A partir do 16, você já é sócio. Só que para chegar no 16, do 16 em diante, 16, 17, 18, 19, até o 25, que é o CEO global da instituição inteira,
Só tem no Brasil 210 pessoas a partir do 16. Nossa. Então, assim, é um funil muito grande. Muito grande. E como você tem uma trajetória muito fácil, porque tem outras pessoas que já fizeram essa trajetória, você sabe o que as pessoas fizeram. Tempo médio de virar um grade de 16, que é do degrau 16. Então, você vai sabendo. O que eu tinha na minha época era, para chegar no 16, demorava mais ou menos uns 10 anos. Você tinha que ter várias coisas legais e etc. E como eu fui exposto a muita coisa muito rápido dentro da Ambev, eu cheguei no 16 em 4 anos e meio. Então foi muito rápido a trajetória. Só que eu saí da Ambev no degrau 18, que era a partir do 17 já é considerado diretor. Então eu saí no 18. Então eu fiz uma pernada rápida de virar sócio e eu fiz uma segunda pernada muito rápida que é virar diretor. Então assim, tem gente que vira sócio e nunca vira diretor. Mesmo sendo 200 e poucos sócios dentro da Ambev. Eu virei sócio e virei diretor. O cara para lá no 16 você para no 16 e fica. Ou no 17. Então, assim, quando você vai para o 18, talvez tenham, sei lá, 80 pessoas do 18 para cima só. Então, é muito funil. Então, a coisa que eu aprendi eu aprendi a jogar o jogo, cara. O que eu trago de trajetória é aquele joguinho de estratégia. Lan House, cara. Lan House te ajudou pra Aquele caramba. joguinho de estratégia que eu sabia jogar, que eu cronometrava, que eu pegava os coreanos jogando e vi o que eles faziam. Você traduziu isso. Eu traduzi isso na minha vida inteira. Minha vida inteira, então... Cara, mas isso é genial, velho. Fazer isso com várias coisas na vida, né? É trabalhar ao contrário, cara. Você tem que trabalhar olhando reverso. O que é o fim que você quer e a partir disso como você chega lá. Entenda que você não é o cara mais inteligente. Eu não me acho o cara mais inteligente. Eu me acho o cara mais esforçado. Eu sou mais esforçado do que a média das pessoas. Você acredita que o seu mérito todo foi mais esforço do que 100% inteligência? esforço. 100% esforço. A sua inteligência, ela veio do esforço. Então, assim, eu não era um cara inteligente. Se eu fosse um cara inteligente, eu tirava nota 10 sem estudar na época da escola. É verdade. Não sou um cara inteligente, cara. Assim, eu sou um cara extremamente esforçado. O seu QI avançado foi fruto disso também. Talvez ele nem seja tão avançado na época, ele desenvolveu, talvez. Então, assim, o cérebro, ele é um músculo, cara. Você pode desenvolver essa capacidade. Eu desenvolvi, e se eu pego, tem um negócio no iPhone que é o tempo de tela. Aí você olha lá, tempo de tela de uma pessoa tradicional, vai estar no Instagram, vai estar no TikTok, vai estar num monte de coisa. O meu tempo de tela é tempo de tela de telefone mais de computador. Eles somos dois. Eu trabalho 13 horas por dia todos os dias, está cronometrado. Eu não fico no TikTok, eu fico no Excel, PowerPoint, Google, tudo isso relacionado a lendo coisas, me expondo em coisas. Eu trabalho todo final de semana, eu dou aula todo final de semana. Eu poderia estar em casa com meu filho e etc. Eu vou para dar aula. É uma coisa assim que isso é legal. Então, minha lógica é, eu vou ser mais esforçado do que absolutamente qualquer outra pessoa. E eu vou me planejar olhando para o lado mais do que qualquer outra pessoa. Então, assim, cara, e eu tô competindo comigo. Essa que é a loucura, tá? Eu não tô competindo com outras pessoas. Isso é legal, né? Eu tô competindo 100% comigo a todo momento. Você tá olhando para ontem, para você mesmo, é isso. a tab de ontem. E vambora. E tem que ter um negócio chamado humildade intelectual, assim, que se você não tem humildade intelectual, teu copo tá sempre meio cheio. E se seu copo tá sempre meio cheio, você não consegue encher ele. Você tem dificuldade de encher ele, porque se você sabe e acha que sabe tudo, você definitivamente não sabe nada. Cara, isso que você tá falando é verdade. Há umas 2, 3 semanas atrás, você me liga do nada. Você perguntou no WhatsApp, cara, posso te ligar? Sim. Aí, pode. Aí você me ligou e começou a me perguntar um monte de coisa. Você tava... E tentando entender, aprofundando para tentar entender o negócio. Você faz isso sempre? Absolutamente todo dia. Todo dia, a todo momento. Eu sou um cara que... Eu tenho reunião com pessoas novas, sei lá, umas 10, 15 pessoas novas toda semana. Para aprender coisas diferentes, para entender coisas diferentes. Mas aí eu poderia não ter te ligado. Eu poderia ter pego um livro de franchise, simplesmente olhado lá, lido, vindo um monte de matéria. Eu falei, cara, o cara é dono de uma franqueadora. Vamos ligar nele e perguntar? Talvez demore 3 segundos mais rápido do que eu sentar dentro do livro. Eu te liguei. Por que eu respondo 100% das pessoas no Instagram, no LinkedIn? Porque no dia que eu precisar, eu vou te ligar, cara. E eu prefiro que você me responda assim como eu te respondo. Então, eu ajudo absolutamente todo mundo. Não interessa o nível intelectual. Teve um cara que entrou em contato comigo que tinha 3 farmácias. Cara, eu tenho 3 farmácias, você pode me ajudar? Eu falei, eu topo. Entro numa ligação contigo, eu te passo minha visão do que eu acredito. E eu aprendi um monte de coisa do mercado de farmácia que ele que me ensinou.
E aí eu já sei replicar isso. Então, a minha vida cara, é humildade intelectual de só pergunte para as pessoas. Tem muita gente que está fazendo e tem muita coisa que não necessariamente está nos livros. Esse Brasil é feito de empreendedores que estão vivendo o negócio. O negócio de micro franquia que vocês fazem, que é super legal, é um microempresário. Ele está ali no dia a dia, ele talvez nem saiba tudo que ele está fazendo, mas tem gente que dá muito certo, tem gente que dá muito errado. Vocês, como franqueador, e eu sou dono de uma das franqueadoras aqui do Brasil, que não tem nada em relação ao alimento, mas é de marketing, o nosso objetivo é ensinar os empresários que estão pagando ali taxa de franquia, royalties, a gerir melhor o negócio deles. Porque, teoricamente, a gente sabe gerir melhor o negócio dele do que ele mesmo. Então, se a gente ajuda eles, a gente move o Brasil, cara. A combinação perfeita. Combinação perfeita. Cara, e aí você tá feliz lá na Ambev e, cara, foi uma headhunter que falou, ficou te provocando, cara. Como foi? Para sair da Ambev e ir pra Stone. Eu fui considerado Forbes Under 30 pela Forbes lá no caso da Ambev. Foi em 20. Foi em 2020, exatamente. E isso traz uma exposição muito grande também, no final das contas. Então, quando você pega a Stone, quando eu fui para a Stone, foi em fevereiro de 2021 que eu fui para a Stone. Por que eu fui? Não, foi de 20 para 21 Forbes Under 30. Foi exatamente no momento que eu fui para a Stone. Então, assim, eu fui Forbes Under 30 em dezembro de 20. Caraca. Em fevereiro de 21 eu já estava na Stone. Então, foi um negócio muito rápido, porque traz uma visibilidade, as pessoas começam a falar. A turma da Stone conheciam pessoas em comuns, já haviam me indicado para uma vaga. Eu Tem muita gente genial na Stone também, cara. Muita gente genial, uma empresa muito incrível, uma cultura muito legal. A cultura da Ambev, do 3G como um todo, vive muito dentro da Stone também, então são pessoas incríveis. Então é um negócio que você vai fazendo. E para mim era um desafio intelectual legal, porque eu entendia do B2C, que é vender para o consumidor final, que é o caso da Ambev. Que é vender cerveja é fácil, a gente chama de ouro líquido. Se cair um caminhão de cerveja aqui do lado, concorda que ele some em 3 segundos? Porque a galera pega as caixas e vai. Então, assim, líquido. É ouro líquido aquele negócio. É realmente dinheiro aquele negócio que está ali. Então, de 15 em 15 dias, é um negócio que o tempo inteiro você tem uma demanda muito latente. Mas é um mercado de 120 bilhões dentro do Brasil. Números da minha época. Não sei se é isso hoje ainda, mas talvez seja maior. E a Ambev fatura muito. Tem... acho que 60 e poucos % de market share. Tem muito, é muito grande, então consegue ter uma visão muito ampla do mercado como um todo. E do outro lado, você tem uma empresa B2B, Stone, mercado financeiro, maquininha de cartão, chato. Maquininha de cartão você está tirando o meu dinheiro, eu sou um varejista, eu tenho um bar, você me come 2%. O que você está agregando? Nada, você me come 2%. Então, fazer esse trabalho do B2B é um trabalho muito diferente, muito mais complexo do ponto de vista mercadológico. Então, foi um desafio intelectual muito legal e eu cresci muito como pessoa, fazendo coisas. E aí que eu aprendi que eu gosto de fazer coisas complementares, porque eu tenho no chip interno aqui os 10 anos de Ambev. Eu tenho no chip interno os 1 ano e meio de Stone no mercado financeiro. Só que agora, nos negócios que eu tenho, que são vários, eu tenho vários chips internos. Que eu consigo cruzar as coisas e ajuda diversas pessoas com insights que talvez a pessoa nunca tenha pensado. Mas é que para mim é meio fácil, porque eu já vivi aquilo em vários lugares diferentes. Eu consigo conectar postos de gasolina e eu sei o número de postos de gasolina que tem no Brasil. São 40 mil. 20 mil são bandeirados, 20 mil não são bandeirados. A gente acha que a gente abastece no Ipiranga. 20 mil postos de gasolina no Brasil são sem bandeira. E estão lá... É o Zezinho. É o Zezinho. Então, assim, esse tipo de coisa é porque eu fiz uma consultoria para Clube Petro. Clube Petro é um CRM para postos de gasolina, que eu tinha informação, mas além disso, tinha a Lynx, que foi comprada pela Stone, que era um software ERP, que tinha uma divisão específica de postos de gasolina, que a gente queria fazer, eu fui envolvido no projeto. E automaticamente, dentro do G4, eu já falei com pelo menos 6 empresários que têm redes de postos de gasolina, que conectam com a mesma informação e eu consigo dar dica. Quem consegue conectar essas informações? Esse é animal. É animal, entendeu? Então, assim, é uma conexão meio não tradicional que me ajuda a conectar coisas legais. Em 21, você que fez o Big Brother? Eu assinei a carta do Big Brother como Stone. Porque a Stone fez uma negociação com a Globo de mídia por equity, de trocar mídia da Globo por participação societária na Stone. E eu fiz parte um pouco desse deal. Então, era um deal de R$500 bilhão, era um negócio gigantesco. A Globo tem participação na Stone via mídia por equity. O que eles fizeram de ativação dentro do Big Brother foi 0 pago. Você tá zoando. Aquilo foi para troca de participação societária e é aquilo que me inspirou um pouco a fazer o que eu faço hoje, que é o fundo de mídia por equity.
eu já tinha feito parte da operação desse negócio da Stone com a Globo. Antes disso, na Ambev, em 2019, eu sempre mentorei startups. Uma dessas startups era a Key Design, que é uma de pulseira masculina, de cor e tudo mais. Sei. O menino que tocava lá, que é o André Rio, que hoje está na Aramis, um cara super legal e tal, ele falou, Otávio, eu quero fazer uma operação de mídia por equity. Eu falei, não sei o que é isso, deixa eu entender e estudar. Entendi, aprendi um pouco do modelo com ele. Ele falou, cara, eu quero Caio Castro ou Felipe Tito de sócio. Eu falei, eu conheço o Caio Castro, deixa eu ligar aqui no empresário dele, que é o Sandrinho, para a gente bater um papo e ver se rola esse negócio de mídia por equity que você quer. Fizemos a operação, foi super legal, ele virou sócio, eu virei sócio lá em 2019. Então a empresa cresceu, sei lá, 6 vezes nesses últimos anos, foi um negócio incrível, foi bom para todo mundo. Depois eu fiz a participação no deal da Globo com a Stone e eu falei, cara, tem um negócio aqui, deixa eu criar o meu negócio. E aí eu criei a For Equity. E a For Equity é basicamente esse trabalho de intermediação. Você está aqui na Hyper Brands e você quer trazer mídia para as suas franquias e para a franqueadora. A gente vai fazer uma negociação de qual é o valuation que você quer, qual é o valor de mercado da tua empresa, o quanto você quer de diluição para ter um novo sócio, o que é isso em termos de montante, e a gente vai achar empresas de mídia que querem fazer a operação com você, seja um influenciador, seja um outdoor, seja um canal de rádio, seja o que fizer sentido para ti, e aí você dá esse percentual da empresa para eles, e a gente, como intermediário, ganha parte do deal como um todo que a gente está fazendo intermediação. Você, com a Media for Equity, você entra em sociedade? Ou você tem várias formas de remuneração? A gente ganha de 2 formas, na verdade. A gente ganha da empresa que nos contratou para trazer o deal 5% da negociação em dinheiro. Então, se for uma negociação de 1 milhão, a gente ganha 50 mil. Se for uma negociação de 10 milhões, a gente ganha 500 mil. Então, quem paga é a empresa que está nos contratando. A gente está servindo a vocês. Entendi. No final das contas, empresários que querem se diluir e querem receber um player de mídia. Vocês aceitam ou não os players de mídia que eu estou trazendo. Então, você não tem a obrigatoriedade de aceitar. Você pode falar, esse eu não gostei, esse eu quero. Você faz boas negociações. E eu só pago para ti depois do contrato. Depois que faz a operacionalização. E eu ganho também, como For Equity, 20% do crescimento que o investidor tem. Então, vamos supor que o Gustavo Lima virou sócio da Hyper Brands. Um deal de 1 milhão. Você tem um valor de empresa de 100 milhões. Vamos colocar assim, 1 milhão é 1%. Então, desse 1 milhão... vocês toparam fazer a negociação com... Eu te paguei 50 mil. Você me pagou 50 mil e o outro 1 milhão, que é do Gustavo Lima, vamos colocar assim, se esse 1 milhão daqui a 5 anos virar 5 milhões... Você tem 20%. Eu tenho 20% do que ganhou desse crescimento. Entre 1 e 5. 1 e 5 daria 4 milhões, 20% disso são 800 mil, 800 mil ficam com a gente, 4 milhões e 200 vai para o Gustavo Lima e essa é a operação. Por que não cresceria, cara, uma operação dessa? Por que a pessoa não cresceria? Por que uma operação dessa, tipo, por exemplo, a Hyperbrands, trouxemos o Gustavo Lima, você fez esse deal. Cara, por que a gente não cresceria de 1 para 5 milhões? Cara, é quase impossível não crescer, cara. Então, isso que eu tô pensando. Mas assim, ali não é um crescimento de faturamento. Porque isso pode vir não como faturamento, é valor da empresa. Porque vai valer mais. Porque vai valer mais. Anexando esse cara ao negócio... Você vai vender mais franquias, você vai ter mais taxa de franquia, você vai crescer mais, você vai conseguir usar a imagem dele para dentro das próprias franquias, para os franqueados venderem mais. Então, assim, é bom para todo mundo. É bom para... A gente já fez 22 negociações até agora com empresas super legais. Nunca fiz de uma franqueadora, porque o modelo nunca casou. Acho que é difícil ter valuation também de empresa franqueadora e tal. A gente faz muito com startup, que tem sempre marcação de valor de mercado ali. E a gente acaba conectando as coisas, cara. Cara, a gente está trabalhando nisso, assim, cara. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da Aldas. Da Aldas, o Julian é incrível. O Julian, porque a gente quer, no setor de franchise, começar... que o mercado olhe com a gente com mais governança, assim, sabe? Precisa. Para poder a gente conseguir falar, cara, eu valho X. Isso. Agora, com essa ação, eu valho Y. Para a gente conseguir ter mais acesso a capital e ter acesso a essas oportunidades. Exatamente isso. É incrível. Exatamente isso. Cara, e, Otávio, você, depois de tudo isso, assim, vocês levantam capital para a Media for Equity para poder fazer esses trabalhos ou não? Não, a gente só conecta as duas pontas. Não precisa... Não tem capital, porque o capital do Gustavo Lima é o Gustavo Lima. Ele não precisa de dinheiro, teoricamente. Se ele gostar da Hyperbrands e quiser estimular o crescimento, ele pega um percentual da empresa
e faz esse crescimento acontecer. Cara, genial, genial. E o que vocês estão olhando para o futuro, assim, de Media for Equity, tipo, o país? The Media for Equity, eu acho que é um mercado muito incipiente ainda, ele está começando e crescendo. A gente, como For Equity, a gente tem uma tese sobre Creator Economy, que são de criadores de conteúdo e tudo mais. A gente acredita que esse mercado vai haver uma disrupção nos próximos anos. Ele tem crescido muito, cresce 30% ao ano, é um negócio muito legal. Muita gente, se você perguntasse há 15 anos, 20 anos atrás para um menino e uma menina o que ele queria ser quando crescer, a resposta do menino é ser jogador de futebol, tradicionalmente. Hoje, essa mesma pesquisa foi refeita. 72% das pessoas dizem que querem ser influenciadores. Caramba. Os jovens e etc. Então, assim, está virando uma profissão que as pessoas Desejada. querem ter, querem ser desejada. Muita gente jovem começa a ganhar muito dinheiro por ser influenciador. Você tem um celular na mão, você já pode virar um. Então é uma coisa que é muito legal. Acho que vai mudar muito esse mercado e é um mercado muito grande. A gente dimensiona ele aqui no Brasil próximo de uns 2 bilhões, mais ou menos, sendo transacionado com criadores de conteúdo, vindo das marcas e tudo mais. O que eu acho que vai acontecer é que vai precisar ter uma profissionalização desse mercado. E eu gostaria de ser a pessoa que consolida esse mercado e que faz essa profissionalização. Que eu conheço um pouco tanto do mercado financeiro, quanto do mercado de marketing, quanto do mercado da Creator Economy, que é o que a turma está vivendo. Então, o que eu acredito no futuro é Media for Equity vai ser um negócio legal, mas ele não é o principal negócio do que a gente tem. A gente acredita muito nesse grandes consolidações dentro do mundo de marketing, conectando finanças e marketing o tempo inteiro. Boa, boa. E os deals que vocês fizeram nesse aspecto, você pode citar um que deu muito certo e um que talvez... Acho que o que deu errado talvez é antiético, né? Vou falar mais. Você pode citar assim, quais os problemas que vocês tiveram nesse aspecto? Cara, eu não vou falar especialmente de um deal em específico, mas eu posso te falar de uma maneira geral, assim. Como é uma operação muito nova, pouca gente entende do modelo, no final das contas. Então, para você empresário, é fácil. Eu estou me diluindo, eu estou dando 1% da empresa, está tudo certo. Para a pessoa que está recebendo essa participação societária, ele acha que aquilo é dinheiro e que ele pode vender aquilo a qualquer momento e que ele vai ganhar. Então, tem uma dificuldade inerente dos players de mídia, vamos colocar assim, de entender que isso é equity, não é dinheiro. Não é dinheiro que é uma coisa curto prazo. A curto prazo, é um negócio a longo prazo. Tem uma dificuldade das pessoas entenderem, por exemplo, você pega um influenciador. Por que ele vai fazer isso se ele está ganhando milhões com a Bet, por exemplo? E fazendo coisa para Bet. Fez um story e ganhou não sei quantos mil. Por que eu vou receber daqui a 5 anos? Por que vai ser legal fazer isso? Então, a maior dificuldade hoje não está em empresários quererem fazer deal. Isso a gente já assinou 22, tem mais de 150 milhões de possibilidades ali dentro para fazer essas transações. A dificuldade hoje são nos players de mídia. Entenderem da educação do player de mídia, dessa visão de longo prazo. Acho que vai acontecer, é super tradicional, mas tem coisas que demoram tempo, assim, não tem muito como não precisa maturar, precisa maturar, exatamente. Felipe, você falou bastante profissional aqui, mas tem 2 pessoas aí na sua vida que são bem, bem fortes, né, Boa. cara? Sua esposa e seu Meu filho. Cara, minha esposa e meu filho são uma paixão da minha vida, assim, no final das contas. Minha esposa, eu tô com ela há 10 anos, a gente tá casado há 7 anos. A gente se conhece desde criança, tá desde a 5ª série, então a gente estudava na mesma sala, era melhor amigo e tudo mais, então... Como é o nome dela? Larissa. A Larissa. Ela é otorrino, ela é médica otorrino, então é uma pessoa muito bem formada, bem tradicional, bem legal, viveu uma vida incrível, abriu mão da vida dela no Rio para vir aqui para São Paulo me acompanhar da parte empresarial, mas ela é médica aqui, inclusive, da aeronáutica, enfim, faz muitas coisas legais, faz muito curso, muita coisa legal, e vive a vida muito legal. E a gente, nos últimos 2 anos, teve o Benjamin, que também é a melhor coisa do mundo. Quero ter o segundo filho agora em 2025 também, porque eu acho que... Também, cara, eu também estou preparando para 2025. Para ter o segundo aqui em 2025 e ser uma jornada muito boa, mas quem não tem filho, tem, galera, é o propósito da vida. É muito louco, não é, cara? É o propósito da vida. Tudo perde relevância quando você tem uma pessoa junto contigo ali. É cara, muito legal. É muito louco, né? E eu acho que você tem um gás ainda maior, né? Sim. Pra fazer mais e melhor e legado e tal, quando você tem um... Quem não tem um autodrive tão grande quanto eu tive na minha vida, o filho ajuda a puxar esse autodrive. Pra mim, pra te falar a verdade, não mudou nada, cara. É meio louco, assim, pra mim não mudou nada. Eu já tinha um drive meio que infinito, muito alto de querer fazer, e agora é só simplesmente pra dar um legado pra ele. Mas tem aquilo.
eu não fui mimado. Eu fui mimado na minha vida de outras formas, não do ponto de vista mais tradicional, financeiro e tudo mais. Eu tenho possibilidade de mimar meu filho hoje da maneira que ele quiser. Será que tá certo? Então eu me questiono muito dessas lógicas de o que eu deveria fazer, o que não deveria fazer. Acho que a parte da criação intelectual do filho é muito legal nesse sentido. Não, é muito louco, cara. Eu fui pai com 20 anos, 21 anos, cara. Que legal. E aí eu não consigo saber. Eu era bem intencionado, assim, queria fazer as coisas acontecerem e tal. Tinha uma vida muito difícil, mas queria fazer as coisas acontecerem. Mas quando meu filho nasceu, cara, assim, foi uma virada de jogo, assim, completamente. Eu saía 5h30 da manhã de casa, ia pra empresa, chegava às 6 horas, era o primeiro a chegar. Era 11 horas da noite, estava na empresa. É isso aí. E, cara, trabalhando pra caramba, porque eu queria dar o melhor pro Cauã, que é o meu primeiro filho, cara. Legal. E deu muito certo. Mas, cara, por isso que eu gosto de falar do Larissa, do Benjamin, porque eu acho que são pessoas, e a Larissa também deve te apoiar muito, né? Porque caramba. você fica bastante Sim, fora e tal. Eu gosto de citar e honrar essas pessoas, né? Que por trás do Felipe tem a Larissa e o Benjamin. E tem toda a minha aí, cara, família, toda meu a pai, família, minha mãe, meu avô, minha avó, a família São toda. todos vivos. Todos vivos ainda, que ótimo, são legais. Cara, que legal. Então nesse sentido é muito bom. Assim, eu pego sempre final de ano e vou pra Niterói passar com eles, porque eu não tenho ninguém na minha família em São Paulo. Eu moro em São Paulo há 11 anos, 10 anos. Então tá todo mundo no Rio, em Niterói, na verdade. Então eu volto sempre pra estar lá com a família. Meu irmão agora teve filhinha também, a Mafê. Então tá junto com a família é extremamente importante pra mim. É bem a base, assim, no final das contas. Que legal. Cara, que história, hein, meu? Obrigado, cara. Obrigado. Que história, super legal te ter aqui. Obrigado por esse papo. E, cara, eu queria que você desse um recado para nossa audiência, assim, o que você poderia deixar para uma pessoa. A gente tem uma audiência aí de 25 a 35 anos, geralmente um empreendedor iniciante que está para comprar uma franquia ou que já comprou uma franquia, tá tomando porrada pra caramba lá na ponta. O que você poderia falar para esse cara? Cara, o que eu falaria para vocês, que é uma frase que eu li esses dias e que talvez eu use ela mais vezes agora, mas a gente, aí pegando a minha base, quando você tem o teto baixo, você não consegue sonhar muito grande, né? Porque você tem um teto baixo, você olha e fala, cara, eu vou chegar no máximo aqui e tudo mais. E uma frase que eu vi que é em inglês, mas traduzindo ela para português, é: o quão grande você sonharia se você soubesse que você não vai falhar. Então, assim, se você sabe que você não vai falhar no negócio, quão grande você vai sonhar? Você vai sonhar pequeno ou você vai sonhar grande? O que você ia sonhar? Então, assim, a Ambev tem uma frase muito boa que é, cara, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, assim, dado que você... Essa frase é da Ambev, É da Ambev, essa frase é da Ambev. Caraca. Então, assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dado que dá o mesmo trabalho, sonha grande. E nesse lado, para vocês que estão começando agora, ou tem uma microfranquia, ou estão pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, se você soubesse que você não vai falhar, o quão grande você sonharia? Você sonharia talvez com 1000 franquias até 2029 ou são 2000? Eu não sei o quanto dentro desse lado. Então, assim, o ponto é a gente se restringe muito mais do que qualquer outra pessoa nos restringe. Tá tudo dentro aqui. Então, se você tem a capacidade de olhar e falar, cara, eu vou. Eu sei que vai dar errado. Eu sei que vai ter um monte de problema nesse caminho. Mas você consegue ultrapassar todas as barreiras que são necessárias. Eu ultrapassei, muita gente ultrapassa. Então, no final, assim, não é nem frase de coach, porque eu não gosto muito dessa lógica, mas, assim, depende muito de vocês, galera. Só depende de vocês, assim, de correr atrás e de querer fazer. Eu tive grandes dificuldades intelectuais no início da minha vida, talvez até os 17 anos. E eu consegui ultrapassar elas e é incrível hoje. Então, no final das contas, o quão grande você sonharia se você soubesse que você não vai falhar, que você não vai falhar nesse sonho. Então, só sonha, cara. Felipe Atab. Obrigado. Esposo da Larissa, pai do Benjamin. E, cara, não só um dos melhores profissionais de marketing desse país, mas como um baita ser humano, acima de tudo. Porque esse é o Felipe Atab. Boa. Antes de tirar todo o profissionalismo, esse é você, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Que legal. Espero continuar. Prazerzão, irmão. Espero continuar. Gente, obrigado por ter assistido esse podcast até agora. Se você assistiu até agora, cara, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Tenho certeza que a mensagem, a história do Felipe aqui vai inspirar muita gente. Então, manda nos grupos lá e até o próximo episódio. Grande abraço.